gente vai falar hoje então sobre o Power Cup e o Power Slick. Não é de hoje que a gente começou, né, nesse segmento, nessa categoria. Michelin já faz, né, desenvolve tecnologia, pneus, já estão presentes em muitos e muitos anos em competições, tanto no Brasil como fora. Quando a gente fala sobre a DNA da Michelin em competição, a gente exatamente coloca que todas as inovações dos pneus foram testados e validados por grandes campeões. Né? Então a gente teve grandes campeões de todo o histórico, né, de sucesso e de performance dos pneus, validado em várias categorias. É importante a gente levar isso sempre em consideração. Primeiramente, focando nesses dois lançamentos que a gente está trazendo. Eles foram desenvolvidos em diferentes modelos de moto. A gente simplesmente não pegou um modelo de moto, mesmo tendo parcerias lá fora, a gente utilizou vários modelos para garantir realmente a performance junto a setups e configurações diferentes de modelos diferentes. De 43 pilotos entrevistados, 35% melhoraram o tempo, embora nunca tinham rodado com pneu Michelin. Bom dia, gente. Nós vamos falar um pouquinho das características técnicas de cada uma das gamas. O que o Power Cup traz de novidade, o que ele traz de inovação, o que ele traz de benefício? Primeiro que ele é um pneu 100% de competição. Apesar de ele ter as marcações que permitem ser utilizado em estradas, em ruas e tudo mais, ele não é um pneu para isso. Na rua, você tem semáforos, você tem trânsito, velocidade baixa. Mesmo na estrada, você tem tráfego também, você tem que diminuir, você tem controle de velocidade, que inibem que o pneu chegue à temperatura ideal. Então, na temperatura não ideal, esse pneu não vai trazer os mesmos benefícios que ele tem na pista. Ele vai ser um pneu como se fosse um pneu comum, só que com vários inconvenientes disso. Durabilidade, que não se compara com um pneu de rua. Vamos falar então primeiro da escultura, que ele é um pneu que tem uma escultura, ele tem um desenho. Né? Então essa escultura que a gente está utilizando é uma escultura já consagrada no Michelin. A escultura em si não é muito nova, tá? Mas ela ainda é perfeita, ainda é vencedora, e por isso a gente conservou. Né? O que a gente chama dessa escultura? Desculpe. Nós chamamos de Near Slick Technology. Né? Por que Near Slick? Se a gente observar as áreas mais críticas, mais exigidas de um pneu em pista, elas são slick, que são a parte central, aqui do pneu traseiro e aqui do pneu dianteiro, a parte central do pneu, que é quando você acelera numa arrancada, você precisa de maior aderência para o pneu grudar e acelerar e arrancar junto com a moto. Quanto maior a quantidade de borracha em contato com o solo, melhor essa capacidade de tração. Por isso a gente colocou no pneu traseiro essa parte lisa. E na dianteira, quando você freia também na entrada da curva, também você tem que ter o máximo de aderência no pneu dianteiro para ele agarrar o freio e responder, e você conseguir reduzir a velocidade num tempo muito curto, né? E aí você tem no pneu dianteiro, a parte central também slick praticamente. E quando você entra na curva, inclinações acima de 40 graus, né, de inclinação, aí você atinge a área dos ombros, seja no pneu traseiro ou seja no pneu dianteiro, né, que são também slick. E aí o slick você tem 100% de borracha em contato com o solo. Você tem um comportamento ideal em pista. Onde é que atuam os sulcos? Na parte intermediária. A gente sabe que quando o pneu está apoiado com o solo, né, ele não vai encostar somente esta parte central. Né? Tem também, ele assenta-se, né, ele tem uma área de contato que é um pouco mais larga. E aí o risco de uma pequena umidade, de uma chuva, né, uma pista um pouquinho úmida, um pouquinho molhada, e o pneu slick não corresponder, escorregar e sair, não dar aderência nenhuma, né? Aqui nós temos os canais, né, que vão escoar a pequena quantidade de água que esteja porventura na pista. Né? Quando a gente fala em velocidade muito alta em competição, só dá para andar com esse pneu se a pista estiver começando a ser molhada, né? Estiver úmida, ainda dá para arriscar, ainda dá para andar. Né? Então essa é a primeira tecnologia que a gente trouxe. Tem uma segunda que é da estrutura interna, da arquitetura do pneu, da carcaça do pneu. Aqui nós temos um composto completamente diferente do que a gente até então tinha na gama anterior, que era o nosso Power One. Né? Primeiro, né, nós temos uma tecnologia que nós chamamos de Maximized Contact Patch. O que é isso? A área de contato do pneu é maximizada, é aumentada. Agora com essa nova tecnologia, com a carcaça que a gente trouxe do material que é o material Rayon, que é um material semi-sintético, né? Não é um material 100% sintético, é um semi-sintético, que esse material faz com que a carcaça tenha rigidez, mas tenha flexibilidade, então você consegue aumentar essa área de contato através de uma flexibilidade, mas conserva-se a rigidez necessária para manter a estabilidade do produto. Depois, lonas de topo em aramida, né, que a aramida, principalmente no pneu dianteiro que a gente usa isso. Na aramida a gente sabe que é o material mais resistente que existe hoje. Para quê? Para dar rigidez aqui na região da banda de rodagem. E colocamos um novo sistema que a gente chama de FAZ, né, que é uma lona a 0 graus, mas que vai envolvendo toda a banda de rodagem, mas um fio só.
é um fio só contínuo que vai enrolando todo o pneu. Tá? Um fio só te dá muito mais resistência, porque quando você tem vários fios, cada fio desse você tem que ter uma emenda, você tem que ter uma união. E essa união sempre é um ponto ou de maior resistência, ou ao contrário, se ela não for bem feita, pode ser um ponto de fragilidade. Então, com um fio só, você tem um produto muito mais resistente e permite a velocidade muito superior. Aliado a uma outra tecnologia que a gente chama de Competition Profile Technology, que tem um perfil bem mais angular, né, bem mais agudo, a gente fala em V, por exemplo, né, que permite uma condução muito mais agressiva. Então você tem uma maior área de contato na curva, o pneu aumenta na área de contato, né, nesse ponto de curva, essa maior área de contato dá maior aderência e você consegue acelerar e retomar a curva com facilidade. A outra tecnologia que a gente quer destacar é o composto de borracha, que também é completamente novo. Né? Então nós temos o duplo composto, mas nós temos também o que nós chamamos de Synthetic Compound Technology. Então nós conseguimos incorporar um composto de borracha que, independentemente se o asfalto é muito agressivo ou muito liso, muito abrasivo ou pouco desgastador, se a temperatura está muito elevada ou se a temperatura está muito baixa, independentemente dessas variáveis, o piloto vai ter facilidade em dominar e controlar a aderência do pneu. E aí sim, ele vai se sentir mais confiante para poder explorar mais do seu equipamento e vai conseguir ajustar a moto e o seu estilo de pilotagem ao pneu mais facilmente.